Os povos das civilizações antigas usavam um pedaço de corda para medir comprimento. Se o pedaço de corda cabia 3 vezes no comprimento que estava sendo medido, então este comprimento era de 3 pedaços de corda. Na maioria das vezes, a medida não podia ser representada por um número natural, porque o pedaço de corda escolhido não cabia exatamente no comprimento que estava sendo medido. Assim, surgiram as frações. Fração é um número utilizado para representar uma ou mais partes iguais de um todo. A fração nada mais é do que uma divisão entre o numerador e o denominador. Por exemplo, 1 dividido por 3, que pode ser lido como 1/3. Graficamente, esta fração poderia ser representada pintando-se uma parte de um total de 3 partes iguais. Parece que tá bom esse chocolate. É, tá bom mesmo. Como ele tá dividido em 6 partes, eu vou pegar 3 partes pra mim e vou deixar 3 pra ti. Ah não, mas eu tô de regime, eu só vou pegar uma. Matematicamente falando, então, eu peguei 3/6 do chocolate. E eu peguei 1/6 do chocolate. Então sobrou 2/6 do chocolate. Em uma fração, o denominador indica o número de partes iguais em que a unidade foi dividida. O numerador indica quantas partes estamos considerando. Vamos ver outros exemplos de frações. Na maioria das vezes, quando o denominador for maior do que 10, utilizamos a palavra avos na leitura da fração. Por exemplo, 9 dozeavos, 5 63avos. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Observe o exemplo apresentado no quadro que envolve as frações 3/6 e 1/2. O primeiro retângulo representa a fração 3/6, pois está dividido em 6 partes e 3 delas estão pintadas. O segundo retângulo representa a fração 1/2, pois está dividido em 2 partes e uma está pintada. Perceba que os 2 retângulos são do mesmo tamanho e as partes pintadas representam a mesma parte do todo. Isso nos mostra que 3/6 e 1/2 são frações equivalentes, ou seja, para obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir os termos da fração dada por um número natural diferente de 0. Por exemplo, se simplificarmos a fração 3/6 dividindo o numerador e o denominador por 3, teremos 1/2, que é equivalente a 3/6. Veja outro exemplo de simplificação. Existem também as frações que não podem ser simplificadas, pois elas possuem termos que são primos entre si. Essas frações são chamadas de irredutíveis. 7/9 é irredutível, pois não existe nenhum número natural que divide o 7 e o 9 ao mesmo tempo. Oi, Fernanda. Oi, tudo bom? Já comprou teus presentes? Já, mas ainda falta um. Quanto tu gastou? Nesses eu gastei 2/5 do meu salário. No que falta eu vou gastar mais 1/4 do meu salário. E no total, quanto tu gastou do teu salário? Se tu quiser, faz as contas. Para efetuarmos a soma de frações com denominadores diferentes, primeiro devemos reduzi-las ao menor denominador comum, ou seja, acharmos o MMC entre os denominadores. 2/5 mais 1/4. Primeiramente calculamos o MMC entre 5 e 4, que é 20. Dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. Agora basta somar os numeradores e conservar o denominador. O resultado é 13/20. Quando os denominadores forem iguais, basta somar os numeradores e conservar os denominadores. Vamos ver mais alguns exemplos de soma de frações. Qualquer número sobre ele mesmo é igual a 1 inteiro, exceto 0. Por exemplo, 2 sobre 2, 5 sobre 5, 8 sobre 8. A fração 4 sobre 2, por exemplo, equivale a um número inteiro,
pois simplificando-a teremos 2 sobre 1, que é igual a 2 inteiros. Descobrimos então que quando o denominador for 1, temos aí uma quantidade inteira e não uma fração. Veremos agora uma situação envolvendo subtração de frações. Ah, Felipe, me dá metade do teu chocolate. Dou, pega. Ó. Obrigada. Ô Felipe, dá metade desse chocolate aí. Dou sim. Valeu. Em quanto que eu fiquei do total do meu chocolate? Felipe tinha um chocolate e deu metade para a amiga até chegar outro amigo e pedir metade do chocolate que restou. Ou seja, ele deu 1/2 do chocolate para a primeira amiga e 1/4 para o segundo amigo. Veja com quanto ele ficou. 1 menos 1/2 menos 1/4. O mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 4 é 4. Quatro dividido por 1, 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Agora basta efetuarmos a subtração dos numeradores. 4 menos 2 menos 1 é igual a 1. O resultado é igual a 1/4. Vamos ver mais alguns exemplos. Multiplicar duas frações é simples. Basta multiplicar o numerador da primeira pelo numerador da segunda e o denominador da primeira pelo denominador da segunda. 3/4 vezes 4/5. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Simplificando, temos 3/5. O segundo exemplo, 5/6 vezes 4/9. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 9, 54. Simplificando, temos 10/27. Para dividir uma fração por outra, diferente de zero, devemos multiplicar a primeira fração pela inversa da segunda. 7/9 dividido por 5/4. Multiplicamos a primeira fração, 7/9, pela inversa da segunda, ou seja, 4/5, que é igual a 7 vezes 4, 28. 9 vezes 5, 45. A fração 28 sobre 45 é o resultado. Para elevar uma fração a um determinado expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a este expoente. Acompanhe o exemplo. Toda potência de expoente 1 é igual à base e toda potência com expoente 0 é igual a 1. No caso da radiciação, para se extrair a raiz quadrada de uma fração, devemos extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. Acompanhe o exemplo. Número misto é aquele que tem uma parte inteira e outra parte fracionária. Esta parte fracionária deve ser escrita logo após a parte inteira. Veja alguns exemplos. Se você encontrar esta linha em uma receita de bolo, terá que acrescentar 1,5 xícaras de açúcar. 1 inteiro e 2/3 é o mesmo que 5/3. Dois inteiros e 1/7 é o mesmo que 15/7. Perceba que o número misto nada mais é do que uma forma de representar uma adição de frações. Agora que você já sabe converter um número misto em fração, veja como fazer o inverso, convertendo uma fração em número misto. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Sobrou uma parte quando dividimos por 4. Isso nos diz que, além dos 2 inteiros, temos mais 1/4.
Então, podemos escrever essa fração como 2 inteiros e 1 quarto.